Olá, ser extraordinário! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo! Sinta-se extraordinariamente bem no agora! Esteja em paz, tranquilo, sereno, porque desta vez nós vamos dar continuidade à leitura do livro O Poder do Agora, de Eckhart Tolle. E hoje nós vamos adentrar na parte das escolhas, sobre o poder de escolher. A gente vai saber por que algumas pessoas escolhem sofrer, né? Vamos falar sobre o perdão e também vamos adentrar num novo mundo, o despertar de uma nova consciência. E antes da gente ir para o vídeo, eu gostaria de mandar um grande abraço a todos os reconectados e todas as reconectadas que estão participando da jornada Reconectar Água. Estamos passando por processos muito intensos, muitas purificações acontecendo e eu desejo a você toda a força, toda a persistência, toda a resiliência para passarmos a purificar cada vez mais as nossas águas internas, para a gente poder fluir cada vez mais livremente com as águas da vida. Então, vamos adentrar nesta parte do livro? Fica aqui comigo e vamos mergulhar profundamente nesse trecho do livro. Muito bom! E a gente começa essa parte com o poder da escolha. Um dos alunos do Eckhart pergunta o seguinte: por que tantas pessoas escolhem o sofrimento? Eu tenho uma amiga cujo companheiro abusa fisicamente dela e que já viveu o mesmo problema em uma relação anterior. Por que ela escolhe esse tipo de homem e por que se recusa a sair dessa situação? E o Eckhart responde que ele sabe que a palavra escolher é um termo muito usado na nova era, mas não é apropriado ao presente contexto. É uma ilusão dizer que alguém escolhe um relacionamento problemático ou alguma outra situação negativa na vida. Uma escolha sugere uma consciência, um alto grau de consciência. Sem ela, não há escolha. A escolha começa no instante em que nos desidentificamos da mente e dos seus padrões condicionados. É o instante em que nos tornamos presentes. Até alcançar esse ponto, você está inconsciente, espiritualmente falando. Significa que você foi obrigado a pensar, sentir e agir de determinadas maneiras, de acordo com o condicionamento da sua mente. É por isso que o Jesus disse: perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Isso não está relacionado à inteligência no sentido convencional da palavra. O Eckhart já encontrou inúmeras pessoas altamente inteligentes e educadas que eram também completamente inconscientes, o que significa dizer completamente identificadas com as suas mentes. Na verdade, se o desenvolvimento mental e o aumento do conhecimento não são contrabalançados por um crescimento correspondente na consciência, o potencial para a infelicidade e o desastre é muito grande. A sua amiga está paralisada em um relacionamento com um parceiro abusivo e não é a primeira vez. Por quê? Porque não escolheu. Ela não escolheu isso. A mente, condicionada como ela é pelo passado, sempre busca recriar o que conhece e com o que ela está familiarizada. Mesmo que seja doloroso, ao menos é familiar. A mente sempre se apega ao que é familiar. O desconhecido é perigoso porque ela não tem controle sobre ele. E é por isso que a mente não gosta do momento presente e prefere ignorá-lo. A percepção do momento presente cria um espaço, não somente no fluxo da mente, mas também no contínuo do passado e futuro. Nada realmente novo e criativo pode acontecer nesse mundo, a não ser através desse espaço, um espaço nítido, com infinitas possibilidades. Portanto, a sua amiga pode estar recriando um padrão aprendido lá no passado, no qual a intimidade e o abuso eram inseparavelmente relacionados.
Por outro lado, ela pode estar representando um padrão mental adquirido lá na infância, que foi aprendido na infância, segundo o qual ela é alguém desprezível e que merece ser punida. É também possível que ela viva grande parte da vida através do sofrimento, que está sempre em busca de mais sofrimento para ela poder se alimentar. O parceiro também tem os seus padrões inconscientes, que completam os padrões dela. Quem criou essa situação? A sua própria amiga, né? Ou melhor, o falso eu interior dela, um padrão mental e emocional lá do passado, nada mais do que isso. Se você lhe disser que ela escolheu essa situação, estará reforçando o estado de identificação dela com a mente, então ela não escolheu isso, você está dizendo que sim. Mas o padrão mental é o que ela é? A sua verdadeira identidade é derivada do passado? Mostre à sua amiga como ser a presença observadora por trás dos pensamentos, por trás das emoções. Conte-lhe sobre o sofrimento e como se libertar dele. Ensine-a a arte da percepção do corpo interior. Demonstre o sentido da presença. Assim que ela for capaz de acessar o poder do agora e, em consequência, romper com o passado condicionado, ela vai ter uma escolha. Ninguém escolhe o problema, a briga ou o sofrimento. Ninguém escolhe a doença. Elas acontecem porque não existe presença suficiente para dissolver o passado, ou então não existe luz suficiente para dispersar a escuridão. Você não está aqui por inteiro, você ainda não acordou. Nesse meio tempo, a mente condicionada está governando a sua vida. E do mesmo modo, se você é uma das inúmeras pessoas que tem assuntos mal resolvidos com os pais, se ainda guarda ressentimentos por alguma coisa que eles fizeram ou deixaram de fazer, então você ainda acredita que eles tiveram uma escolha e que poderiam ter agido diferente. Sempre parece que as pessoas fizeram uma escolha, só que isso é ilusão. Enquanto a sua mente, com os seus padrões de condicionamento, dirigir a sua vida, enquanto você for a sua mente, que escolhas você tem? Nenhuma. Você não está nem ligando. O estado identificado com a mente é altamente defeituoso. É uma forma de insanidade. Quase todas as pessoas estão sofrendo dessa doença em vários graus. No momento em que você perceber isso, não haverá mais ressentimento. Como você pode se ressentir com a doença de alguém? A única resposta adequada aqui é a compaixão. E aí o aluno pergunta, então quer dizer que ninguém é responsável pelos atos que pratica? Não gosto dessa ideia. E aí o Eckhart responde, se você é governado pela mente, embora não tenha escolha, você vai sofrer as consequências da sua inconsciência e vai criar mais sofrimento. Você vai carregar o fardo do medo, das disputas, dos problemas e também do sofrimento, até que o sofrimento force você, no final, a sair do seu estado de inconsciência. E aí o aluno comenta, o que você diz a respeito da escolha também se aplica ao perdão, eu suponho. Precisamos estar inteiramente conscientes e entregues antes de perdoar. E o Eckhart comenta que perdão é uma palavra que vem sendo usada há mais de 2000 anos, mas a maioria das pessoas tem uma visão muito limitada do que essa palavra significa. Nós não podemos perdoar a nós mesmos ou aos outros enquanto extrairmos do passado o nosso sentido do eu interior. Somente acessando o poder do agora, que é o seu próprio poder, é que pode haver um verdadeiro perdão. Isso tira a força do passado e você percebe profundamente que nada do que você fez ou que os outros lhe fizeram poderia atingir, nem de leve, a radiante essência de quem você é. Todo o conceito de perdão se torna então desnecessário. E o aluno pergunta, e como eu chego a esse ponto de consciência? Ótima pergunta, né? E ele responde, quando nos rendemos àquilo que é, e assim ficamos inteiramente presentes, o passado deixa de ter qualquer força, não precisamos mais dele. A presença é a chave, o agora é a chave. E o aluno pergunta, como é que eu vou saber quando eu me entreguei? E ele responde, quando você não precisar mais fazer essa pergunta. E agora a gente vai ler um trecho que é um outro título do autor, que é Um Novo Mundo.
O Despertar de uma Nova Consciência. É o primeiro capítulo, que o título é O Desabrochar da Consciência Humana. E aí ele começa: Terra, 114 milhões de anos atrás, de manhã, logo após o nascer do Sol, a primeira flor que aparece no planeta abre-se para receber os raios solares. Antes desse formidável acontecimento, que representa uma transformação evolucionária na vida das plantas, o globo já estivera coberto de vegetação por milhões de anos. A primeira flor provavelmente não durou muito. As flores devem ter permanecido como um fenômeno raro e isolado, porque talvez as condições ainda não fossem favoráveis à plena ocorrência do florescimento. Um dia, porém, um limite crítico foi alcançado. E de repente, deve ter se dado uma explosão de cores e de perfumes por toda a Terra. Isso é o que uma consciência observadora teria visto se estivesse presente. Muito tempo depois, esses seres delicados e fragrantes que chamamos de flores viriam a desempenhar um papel essencial na evolução da consciência de outras espécies. Cada vez mais, os seres humanos seriam atraídos e se sentiriam fascinados por elas. É provável que as flores tenham sido a primeira coisa que a consciência da espécie humana começou a valorizar enquanto se desenvolvia, mesmo que elas não tivessem um propósito utilitário imediato, isto é, que não estivessem vinculadas de maneira alguma à sobrevivência. E no decorrer dos tempos, as flores foram a fonte de inspiração de incontáveis artistas, poetas e místicos. Jesus pede-nos que as contemplemos e que aprendamos com elas sobre como viver. Disse que, em determinada ocasião, Buda teria proferido um sermão silencioso, enquanto ele segurava uma flor e a apreciava. Após algum tempo, um monge chamado Mahakasyapa começou a sorrir diante dos presentes. Ele teria sido o único a entender o sermão. De acordo com a lenda, aquele sorriso, isto é, a compreensão, foi transmitido às gerações seguintes por 28 mestres sucessivamente, e muito tempo depois, tornou-se a origem do Zen. Muito interessante porque a gente falou sobre esse sermão silencioso do Buda no áudio do Hélio Couto, né? Ele fala sobre esse sermão e como isso aconteceu, e é muito legal porque os conteúdos eles estão se complementando. Então, se você quer saber mais sobre a origem do Zen budismo e conhecer essa história mais a fundo, eu te convido a escutar o áudio aqui do Hélio Couto, que tá aqui no card ou tá aqui na descrição do vídeo também, para você acompanhar a leitura do Zen budismo e taoísmo, tá bom? Então vamos dar continuidade. Contemplar a beleza de uma flor poderia despertar os seres humanos, ainda que por um breve momento, para a beleza que constitui uma parte essencial do seu próprio ser mais profundo, a sua verdadeira natureza. O início do reconhecimento da beleza foi um dos acontecimentos mais significativos na evolução da consciência da nossa espécie. Os sentimentos de alegria e de amor, eles estão ligados de modo intrínseco a isso. Sem que percebêssemos inteiramente, as flores tornaram-se uma expressão em termos de forma daquilo que é mais elevado, mais sagrado e, em última análise, informe, dentro de nós. Mais efêmeras, mais etéreas e mais delicadas do que as plantas das quais se originam, elas são como mensageiras de outra esfera, uma espécie de ponte entre o mundo das formas materiais e o informe. Elas não só exalam um perfume suave e agradável aos seres humanos, como também emanam a fragrância da esfera espiritual. Se usássemos a palavra iluminação no sentido mais amplo do que o convencionalmente aceito, poderíamos considerá-las a iluminação das plantas. Olha que legal! Toda forma de vida em qualquer reino estudado pelas ciências naturais, mineral, vegetal, animal e humano, pode passar pelo processo de iluminação. Porém, é raro isso acontecer, uma vez que significa mais do que um avanço. Pressupõe uma descontinuidade no seu desenvolvimento, um salto a um patamar inteiramente diferente do ser e, mais importante, uma diminuição da materialidade. O que poderia ser mais pesado e mais impenetrável do que uma rocha, a mais densa de todas as formas? Ainda assim, algumas rochas passam por uma mudança na sua estrutura molecular,
convertendo-se em cristais, tornando-se transparentes à luz. Há carbonos que, sob pressão e aquecimento extraordinários, viram diamantes, enquanto determinados minerais pesados se transformam em outras pedras preciosas. Quase todos os répteis, as mais terrenas de todas as criaturas, permaneceram imutáveis por milhões de anos. Alguns deles, contudo, desenvolveram penas e asas e se transformaram em aves, desafiando assim a força da gravidade que os dominara por tanto tempo. Não é que eles tenham apenas passado a rastejar e a caminhar melhor. Esses animais, eles transcenderam completamente a capacidade de realizar esses dois tipos de movimentos. Desde tempos imemoriais, as flores, os cristais, as pedras preciosas e as aves têm um significado especial para o espírito humano. A exemplo de todas as formas vivas, esses elementos são, é claro, manifestações temporárias da vida subjacente, da consciência única. Seu significado especial e a razão pela qual despertam tamanha fascinação nos seres humanos, que possuem um grande sentimento de afinidade em relação a eles, podem ser atribuídos à sua propriedade etérea. Como existe um certo grau de presença, isto é, de atenção silenciosa e permanente nas percepções humanas, nossa espécie tem a faculdade de sentir a essência vital divina, a consciência ou o espírito imutável que existe em todas as criaturas, em todas as formas de vida, reconhecendo-a como compatível com a nossa própria essência. Por isso, nós somos capazes de amá-la como a nós mesmos. Até que isso aconteça, contudo, a maioria das pessoas vê apenas as formas exteriores, não atentando para a essência interior, da mesma maneira como não percebe a sua própria essência e se identifica somente com a sua forma física e psicológica. No caso de uma flor, de uma ave, de um cristal ou de uma pedra preciosa, porém, até mesmo uma pessoa com pouca ou nenhuma presença pode perceber que essas formas contêm algo mais do que a existência física, sem, no entanto, saber que essa é a razão pela qual possui sentimentos de atração e afinidade em relação a elas. Por causa da sua natureza etérea, a forma obscurece o espírito que a habita, até que ela atinja um grau inferior em comparação ao que ocorre com outras criaturas. A exceção a isso são todas as formas de vida recém-nascidas, bebês humanos e filhotes de cães, gatos, cordeiros, etc. Esses seres, eles são frágeis, são delicados, ainda não firmemente estabelecidos na materialidade. Uma inocência, uma doçura e uma beleza que não são deste mundo brilham por meio deles. E é por isso que encantam até mesmo pessoas de pouca sensibilidade. E desse modo, quando nós estamos atentos e contemplamos uma flor, uma ave ou um cristal sem nomeá-los mentalmente, eles se transformam numa janela para o que não tem forma. Me parece um portal para o não manifesto, hein? Surge uma abertura interna, ainda que quase imperceptível, para o domínio espiritual. E é por isso que, desde tempos imemoriais, essas três formas de vida iluminadas, entre aspas, desempenham um papel tão importante na evolução da consciência humana. Também é por essa razão que, por exemplo, a joia da flor de lótus é um símbolo fundamental do budismo. Enquanto uma ave branca, a pomba, ela representa o Espírito Santo no cristianismo. Elas vêm preparando o terreno para uma mudança mais profunda na consciência planetária que está destinada a acontecer com a nossa espécie. Esse é o despertar espiritual que estamos começando a testemunhar agora. Que legal, não é mesmo? Então vamos contemplar as flores, vamos contemplar os cristais, vamos contemplar essas formas iluminadas que a natureza nos propõe e vamos aprender com tudo isso. Gostei desse trecho do livro, que é o livro Um Novo Mundo, o despertar de uma nova consciência. Espero que você tenha gostado também. E é isso, a gente tá adentrando no final deste livro. Espero que você esteja gostando, que a gente possa utilizar todos os portais para o não manifesto que aqui foram falados. São 40 e tantos vídeos, se eu não me engano, falando sobre esse livro, fazendo a leitura dele. Então fica aqui o convite para você se lembrar desses portais para o não manifesto, a presença do teu corpo, do teu ser
mais profundo do teu eu interior, né? Então vamos nos esforçar para isso, porque a recompensa é certa. Eu te agradeço por estar aqui, espero que você tenha gostado, receba nesse momento a minha mais profunda gratidão por sua presença, sua existência, e vamos nos ancorar cada vez mais no estado de presença, no aqui, agora, onde o sofrimento é dissolvido, onde só existe a vida, o simplesmente ser. Fica com Deus e a gente vai se falando nos próximos vídeos. Tchau!